Olá, muito boa noite. Vamos dar início a uma live com a doutora Amanda Bonfim, uma live sobre preservação da fertilidade, que vamos fazer hoje, tirando todas as dúvidas das nossas pacientes. Deixe-me ver se eu consigo aqui adicioná-la. Vamos ver. Está com problema aqui para adicioná-la. Vamos ver. Oi, Amanda. Olá, E aí? e aí, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu demorei um pouquinho para conseguir aqui, como foi a primeira vez que eu fiz essa live nesse celular aqui, tinha algum tutorial que eu tive que seguir. Só para explicar para o pessoal que essa foi uma iniciativa nossa de fazer uma live sobre esse tema tão importante, né? E Uhum, como você tem essa tua filosofia aí um pouco radical, de não querer deixar gravado no teu Instagram para tuas seguidoras, eu falei, não, então faço eu a chamada, por mais que é a Amanda que vai conduzir, creio que grande parte da live, tirando as dúvidas das pacientes dela, e também das minhas, ué, que me segue. Mas aí fica uhum. gravado no meu Insta se porventura alguma pessoa queira assistir ou encaminhar para alguma outra paciente. Isso aí, gente, ó. Ele quebrou a minha política, mas vocês acessem lá que daí vocês vão conseguir ver a live, tá bom? Vamos lá então, Henrique. Acho que a gente escolheu esse tema, pessoal, porque é uma coisa que vocês me procuram muito no consultório. E claro, eu como uma ginecologista tenho limitações e eu tenho que chamar um especialista para falar com vocês, porque por mais que a gente saiba, não é o que a gente vive, né? Então, são perfis de pacientes que muitas vezes eu tenho que encaminhar para um fertileuta, como o Henrique, por exemplo. E eu acho que é uma angústia muito da mulher de hoje, né? O que acontece é que a mulher atual, moderna, independente, empoderada, ela quer ter o poder de decidir quando gestar. E aí ela quer postergar esses planos. Então, hoje ela quer se formar, quer um sucesso profissional primeiro, né? Quer ter um relacionamento estável, consolidado, e ela vai adiando esse plano de gravidez. E isso gera uma angústia, porque, de qualquer forma, seja por uma pressão cultural ou seja por uma vontade dela mesma, ela pensa em gestar no futuro. E aí, quando, né? As perguntas até quando eu posso esperar? Existe alguma estratégia que eu posso fazer para preservar essa fertilidade por mais tempo? Ou algo que, né, que eu não possa fazer porque danifica os meus óvulos, a qualidade dos meus óvulos? Aí tem aquelas histórias, até quando o risco de síndrome é maior? Ou de infertilidade, né? Existem causas que evoluem com a idade ou não? Existe exame que eu posso fazer? Então elas chegam perguntando. Às vezes, assim, o perfil clássico de paciente, ela chega no consultório, daí ela, vem para os exames de rotina e tal. Eu também queria saber, assim, se eu posso engravidar. Daí eu falo, você está planejando gravidez? Daí ela, não, não, eu quero... Não, não, ainda vou casar ainda. Mas queria saber, assim, sei lá, se eu quiser daqui uns 5 anos vai dar certo. Eu Daí quero, eu dou uma risada, né? Daí eu falo, mãe de Ná. eu quero ter nenê, mas não agora, né? Mas você sabe que Isso mesmo. esta preocupação, por um lado, me parece muito boa, sabe? Isso, as mulheres compreenderem que o perfil da mulher que está buscando gestação, buscando constituir família, mudou. E que existem estratégias que podem auxiliá-la, sabe? Uma preocupação boa. Isso a gente consegue notar estatisticamente falando. A Hum. diferença da maternidade, da idade de ter o primeiro nenê, sabe? Que nos últimos 18 a 20 anos aumentou 5 anos. Você vê que antigamente no mundo, mesmo nos países em desenvolvimento, a idade da primeira maternidade, a idade da primeira gestação, estava em torno de 25 anos, né? Agora a gente experimenta a primeira gestação com uma idade média de 30, 31, 32 anos. Isso aqui, você vê que no Brasil respeita essa mesma lógica, mesmo nós sendo constituindo um país ainda em desenvolvimento, vamos dizer assim. Isso Uhum. é muito mais grave nos países desenvolvidos, né, onde as mulheres buscam mesmo dinheiro, status, carreira, o sucesso, a independência, a vida acadêmica, e quando elas têm aquele insight de agora eu quero ter nenê, aí às vezes não consegue. Isso é uma coisa muito boa, sabe? Eu tenho atendido muitas pacientes com essas dúvidas e questionamentos. E isso, eu acho que quando eu voltei para Maringá, voltei da Europa para atender aqui no Brasil, eu fui te visitar
né, eu fui visitar meus amigos, os colegas. Para quem não sabe, a Amanda foi minha veterana na residência, aprendi muito com ela, já era na residência um prodígio, né, uma super GO. E, e nós conversávamos sobre isso, lembra? No final do ano passado eu falei, cadê essas mulheres que eu atendia lá na Espanha? Mulheres que buscavam congelamento de óvulos, de embriões, tecido variando muitas das vezes, todos os dias. E eu cheguei aqui no consultório e falei, cadê essa mulherada? Cadê essa mulher? Cadê essas meninas? E a Amanda falou, não, calma, que elas vão começar a ter esse tipo de pensamento. E começaram, de fato, né, a buscar um pouco mais informações sobre isso. Isso mesmo. Então, acho que vale o time aqui, já que você falou do nosso vínculo, né? Te apresentar para quem é minha seguidora aqui, talvez não te conheça, mas realmente é isso. Eu e o Henrique, a gente se conhece desde a residência, né? Quando eu estava no último ano da residência, ele estava no primeiro, são 3 anos da residência, e foi ali que a gente teve nosso primeiro trabalho juntos, digamos assim, nossa primeira parceria juntos, trabalhando como colegas de profissão. Né? Aí o Henrique acabou saindo do Brasil para estudar, né? Henrique, daí eu acho que você pode falar melhor um pouquinho da tua formação do que foi fora, para que as pessoas entendam aí de onde vem o Henrique trabalhando com infertilidade. É que claro, eu sempre quis, eu fiz ginecologia já para fazer infertilidade, né? Essa foi o meu grande objetivo na faculdade já, quando eu estava estudando para ser médico, eu já comecei a acompanhar serviço de reprodução humana e fui fazer ginecologia para trabalhar com isso. Era o meu sonho mesmo, trabalhar com fertilidade. E, claro, durante a residência eu comecei a estudar, publicar trabalho sobre esse assunto. E como no Brasil tinham poucos serviços, né, de ensino acadêmicos mesmo sobre esse tema, pontualmente, tinha daí o maior serviço de reprodução humana do mundo, que é em Madrid, que chama IVI, e eu prestei a prova para fazer um fellowship, que é uma super especialização lá de 2 anos, e graças a Deus consegui ser aprovado e fiquei lá esses 2 anos e pouco, estudando especificamente isso, mas como o meu sonho era mesmo voltar para o Brasil para trabalhar aqui em Maringá, mais especificamente, aí eu regressei no final do ano passado e agora estou atuando aqui em Maringá e na região. Isso aí, trazendo uma experiência internacional. Mas aí me conta, Amanda, o que as tuas pacientes, como é que está o perfil dessas mulheres, o que elas te perguntam, quais são os questionamentos mais frequentes aí na tua vida profissional com as tuas pacientes, com essa amostra? Eu acho que a primeira pergunta que elas me trazem é isso, assim, existe um exame que consegue predizer se eu vou ser fértil, por quanto tempo eu vou ser fértil? Hoje existe algum exame? Porque elas querem, doutora, eu quero fazer um exame. Daí eu falo, tá, mas você quer engravidar esse ano? Não. Eu falo, olha, então, como eu vou saber se daqui 2, 3 anos, ou 5 anos, ou se existe algum exame, por quanto tempo ele é confiável para dizer se essa mulher vai, né, você tem uma reserva ovariana que seja. Claro que existem diversas causas de infertilidade, a gente sabe disso, né? Não é só uma questão de ter óvulos, de ter uma reserva ovariana, que é o que a gente chama, que é a quantidade de óvulos, gente, né? Mas existe... eu vou só fazer uma pontuação aqui, gente. Quem quiser perguntar, pergunta aqui, ó. Eu vou sempre dar uma interrompida para perguntar sempre nessa caixinha do ponto de interrogação, porque no final daí a gente traz as perguntas, porque o chat vai correndo aqui e às vezes eu não dou conta, tá? Mas então eu acho que a principal pergunta é essa. Qual exame, existe algum exame, e se ele existe, como ele deve ser feito, quando ele deve ser feito, e o quanto ele é confiável para, né, dar esse conforto para elas, esse aconchego do tipo, posso esperar tantos anos. Como é que é isso? Existe. Na verdade, existem exames, mas a gente não deve avaliar só o laboratório. É um contexto geral. Sem dúvida, no mundo inteiro, a gente usa 3 parâmetros, basicamente, para avaliar a fertilidade, o potencial reprodutivo de uma mulher. O primeiro, sem dúvida, é a idade. Todos os estudos todos os estudos nessa área demonstram que a mulher, diferentemente do homem, ela já nasce com a quantidade pré-determinada de óvulos, e esses óvulos vão se perdendo ao longo da vida. Você vê que a mulher tem a maior quantidade de óvulos quando ainda é um feto e tem 20 semanas de vida intrauterina, que ela tem mais ou menos 6 a 7 milhões de óvulos. Esses óvulos vão sofrendo uma perda gradual e progressiva. Quando elas nascem, tem aproximadamente 1 a 2 milhões de óvulos, e quando elas entram na puberdade, mais ou menos 300 mil óvulos. Então, sem dúvida, a idade é um principal fator. E todos os estudos demonstram que a fertilidade diminui consideravelmente a partir dos 35 anos de idade. Então, pacientes entre 30 e 35 anos de idade, que têm desejo reprodutivo, talvez não agora, mas tem sonho no futuro de ser mãe, essas pacientes devem se preocupar. E após os 35 anos, esse decréscimo é mais acentuado e mais perceptível aos olhos de quem faz esse tipo de tratamento.
Então, a primeira coisa a ser avaliada, sem dúvida, é a idade da paciente. A segunda coisa é a Uhum. contagem de folículos antrais. O que é contagem de folículos antrais? Quando a gente faz uma ultrassonografia, nós conseguimos ver os ovários e ver as bolinhas de líquido, que são os folículos onde se encontram os óvulos. Então, eu consigo estimar a quantidade de óvulos que essa paciente tem ecograficamente também. Só que o problema é que o ultrassom não é tão fidedigno, não é tão fiel. Por que ele não é tão fiel? Porque a paciente pode estar ovulando, pode ter cistos, então eu não consigo ter uma análise do parênquima ovariano por ultrassom, uma visualização adequada. Mesmo que a paciente esteja menstruada, que seria o ideal, muitas vezes tem corpo lúteo e a gente não consegue ver muito bem os ovários. Mas a contagem de folículos antrais é, sem dúvida, mais uma prova que pode ser utilizada para avaliar a fertilidade da paciente e em conjunto com o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, sem dúvida, é o melhor marcador de reserva ovariana, apesar de não ter sido desenvolvido para tal. A gente sabe que o hormônio antimileriano foi desenvolvido, essa análise laboratorial, para estimar, para mensurar a resposta que essa paciente vai ter numa fertilização in vitro. Mas, ora, Uhum. a paciente vai responder bem a uma fertilização in vitro quando ela tem o quê? Bastante óvulo. Então, a gente consegue usar indiretamente o hormônio antimileriano para saber a reserva ovariana da paciente. Então, esses três parâmetros são os parâmetros que eu uso em consultório e acredito que no mundo inteiro sejam os parâmetros mais utilizados para que possamos estimar a reserva. Idade da paciente, contagem de folículos antrais e hormônio antimileriano. Você pede bastante antimileriano, aí como é que funciona no teu consultório, mano? Olha, e é esse o critério que eu quero entrar nesse ponto. Peço, mas quando eu acho que a paciente tem um desejo próximo, né? Eu acho que ele não prediz há muito tempo, né? E a gente sabe que tem muitos fatores que podem falsear esse exame também, não é? Então, às vezes, ele pode estar superestimado, ele pode estar parecer normal, por exemplo, na paciente que tem síndrome de ovário policístico. Não é? Que é uma paciente que tem uma preocupação, então eu trato muito o síndrome de ovário policístico, né? E eu tenho uma procura muito grande para esse tipo de tratamento hoje. E ela chega para mim no ovário policístico descompensada e preocupada com a infertilidade, porque a gente sabe que é uma grande causa de infertilidade, pelo fator ovulatório. E Exatamente. aí, então, ela é um perfil que me procura, que quer saber de futuro fértil, porque está preocupada. Eu falo para ela, se você está preocupada com a sua fertilidade, nós temos que tratar a tua doença, acima de tudo, né? Diminuir o fator oxidativo e evitar a sua perda de óvulos, porque... E aí a gente vai entrar numa outra pergunta aí, que é como é que a gente perde esses óvulos, né? E aí, então ela vai oxidando, ela vai perdendo esses óvulos, e eu falo, não adianta fazer antimileriano em algumas situações que a gente sabe que ele pode estar falsamente aumentado, como o ovário policístico, por exemplo. Né? Então, eu queria que você me dissesse aí quais são as situações que aí não compensa fazer esse exame mesmo, que ele não vai ser um bom parâmetro. A gente sabe que ele sozinho não é um parâmetro, mas eu sei que tem situações que também não vale a pena pedir, O né? hormônio O ovário policístico é antimileriano, uma. o ovário policístico é uma, sem dúvida. O ovário policístico deve ser ressaltado os estudos que demonstram uma diminuição da qualidade dos óvulos de pacientes com ovário policístico. O ovário policístico ela tem muitos cistos e, consequentemente, tem uma reserva ovariana muito boa, antimileriano Uhum. alto e, consequentemente, muitos óvulos, né? Uma paciente muito fértil, em teoria. Mas a gente sabe que não é assim. Só que Isso é, mas parece. pela parte metabólica, se vê a paciente que tem ovário policístico geralmente cursa com resistência insulínica, paciente que tem hiperandrogenismo, né, aumento da pilificação, esse estado hiperandrogênico, de estresse oxidativo, radicais livres, paciente que está inflamada muitas das vezes, então ela tem Muito. uma ideia falsa da reserva ovariana dela, isso que você está falando é correto. Só que o antimileriano, ele diferentemente do FSH, do LH, ele não sofre flutuações significativas durante o ciclo menstrual, mesmo em situações onde a pílula anticoncepcional está sendo utilizada. Então, em teoria, ele é um exame muito fidedigno. Mesmo que a paciente tenha, por exemplo, esteja menstruada ou esteja usando anticoncepcional, ele consegue mensurar, porque quem produz o antimileriano são os folículos antrais e pré-antrais. São aqueles folículos que não estão com óvulos maduros dentro. E a pílula anticoncepcional, a gente entra naquela outra pergunta que você ia fazer, a pílula anticoncepcional não bloqueia esse recrutamento folicular. Então, Uhum. claro, senão seria fácil. Toda paciente que quer preservar a fertilidade vai dar contraceptivo. Eu falar, você não É, ovula,
Não ovula, não tô gastando, né? Exatamente. Aí não é, seria e não é um raciocínio errado, porque a mulher pensa, ué, se eu não perco óvulos a cada ovulação, então se eu não vou ovular, eu uso contraceptivo e preservo a fertilidade. Porém, durante um ciclo menstrual, a mulher libera um óvulo, mas são recrutados inúmeros óvulos do parênquima ovariano, meses atrás, que começam o seu desenvolvimento. Um deles, que tem mais receptores para hormônio, é o que o folículo gera um óvulo maduro e rompe. Porém, todos esses outros folículos que foram recrutados acabam se perdendo. Então, não Uhum. existe nenhuma maneira, exceto o congelamento de óvulos, que possa preservar a fertilidade ou fazer com que a mulher não gaste os seus óvulos ao longo da vida. Não sei se isso é um conceito um pouco difícil de entender mesmo, porque, ué, se eu não perco a ovulação, né, eu não ovulo, mas é por causa disso, por esse recrutamento que acontece muito antes de ovular. O que muita mulher não sabe, eu sempre gosto de ressaltar, é que a gente já nasce com a quantidade X de óvulos, gente, de folículos, né? Folículos imaturos. Então, assim, desde a fase embrionária, lá onde a gente está desenvolvendo na barriga da mãe, a gente, né, nossos ovários já são formados e a nossa quantidade de folículos já está ali. Ela é fixa, é diferente do homem que produz espermatozoides constantemente. Por isso que a gente chega uma hora que a fertilidade acaba, entra na menopausa, porque é um esgotamento. Não quer dizer que a gente gastou todos, porque a gente não ovula tantas vezes na vida para gastar tudo aquilo que a gente produz. Mas todos os meses você perde um por ovular e outros por serem oxidados, porque aqueles que não se desenvolveram, eles vão morrer, Até, você digamos assim, né? morre. Eles vão morrer. Morrem, eles morrem, são células que vão morrer e vão perder aquela função. E no outro mês isso acontece. Porém, existem fatores na nossa vida, comportamentos, né, tabagismo, dieta inflamatória, sedentarismo, obesidade e N motivos que podem fazer você oxidar até mais. Porque todo fator que envelhece células, que faz você envelhecer mais rápido, seja na pele, seja no corpo, também envelhece as suas células reprodutoras. Então você pode perder mais ainda. A gente sabe que tem outros fatores que levam à infertilidade também, por, né, diminuir essa reserva ovariana que tem a ver com os nossos hábitos. Então, maus hábitos também geram infertilidade. E por isso Sem essa dúvida. preocupação. E por isso a idade, né, é o tempo, mas tudo aquilo que a gente constrói ao longo do tempo que leva à infertilidade. Se você Né? E for aí ver, você já mano, deu o spoiler, a resposta da live que você falou, congelamento de óvulos. Se tem uma estratégia que é preservar, é congelamento de óvulos. E aí, a nossa grande dúvida, né? As pacientes querem saber, e é isso aí eu não sei explicar, e é só com você. Como é feito o congelamento de óvulos? Quando é feito o congelamento de óvulos? Como é tecnicamente, que eu acho que as pessoas têm curiosidade disso, preparo da paciente, como é que é isso aí no teu consultório? Como é que você explica isso para as pacientes? esse é um conceito muito simples de se compreender. O que acontece? A mulher ovula todo mês, né? E a gente já comentou agora que ela recruta esses folículos num ciclo anterior. Após uma menstruação, um desses folículos se desenvolve e libera um óvulo para que se encontre o espermatozoide e ocorra a fecundação na trompa e depois uma implantação do embrião. O que a gente faz basicamente no consultório? A gente monitoriza o ciclo da paciente e quando a paciente tem uma menstruação, seja ela natural ou induzida, eu às vezes posso induzir a paciente a menstruar, eu utilizo os mesmos hormônios que ela produz, que é o FSH e o LH, numa dosagem um pouquinho mais alta, para que não apenas um dos folículos se desenvolva e libere um óvulo, mas sim todos. Você vê que esse processo é bastante simplificado. Antigamente a gente tinha uma ideia de que fazer estimulação ovariana para fertilização in vitro, para congelamento de ovos, era um bicho de sete cabeças. As mulheres entram no meu consultório e falam: Meu Deus, isso é caro, é difícil. Cara, em 8, 10 dias eu estimulo a paciente com os mesmos hormônios que ela produz. Isso não aumenta o risco de câncer, isso não tem contraindicações formais. E eu vou monitorando a paciente ecograficamente. Quando nós temos o desenvolvimento dos folículos, que muito provavelmente tenham óvulos maduros, a gente entra com uma agulha bem fininha, a paciente está sedada no centro cirúrgico, não sente dor. O procedimento dura 5 minutos. A gente entra por via vaginal, aspira todas essas bolsinhas, esses folículos que têm óvulos dentro, analisamos quais desses óvulos são maduros em laboratório e congelamos os óvulos. Então, todo esse procedimento em centro cirúrgico dura mais ou menos 5 minutos, com Rápido, né? é muito rápido e baixíssimas taxas de complicação. Para ser bem sincero com você, eu não vi nenhuma complicação grave. Uhum. Então, é um processo bastante simplificado. Antigamente, a gente bloqueava o paciente hormonalmente antes, então demorava um pouco mais tempo para que nós conseguíssemos estimular ela
a ter uma quantidade razoável de óvulos para ser aspirados. Hoje em dia não, hoje em Uhum. dia em 8, 10 dias eu consigo concluir todo o procedimento, digamos assim. E se a paciente está usando pílula, como é que é? Você consegue suspender a pílula e ela já pode fazer isso ou ela tem que ficar um tempo sem pílula? Porque eu acho que isso gera uma dúvida também, né? Ela vai deixar o método contraceptivo, dela também não quer engravidar agora, quanto tempo ela vai ter que ficar? Como é que é isso? Na utilização da pílula, particularmente em determinadas situações, eu prefiro e inclusive prescrevo. E, inclusive, para tratamento de fertilização in vitro, algumas das vezes eu preciso sincronizar o útero com o ovário e eu uso pílula anticoncepcional. Então, tem paciente que chega no meu consultório, isso aconteceu hoje, a paciente chega, doutor, eu vim aqui para ter nenê, e você me dá um anticoncepcional? Você está ficando louco? Eu falo, não, veja bem, eu preciso regularizar o teu ciclo. Então, se a paciente está usando contraceptivo, eu simplesmente suspendo a contracepção. 5 dias após isso, eu já tenho um equilíbrio do eixo hormonal da paciente e já posso começar a Entendi. estimulá-la para a fertilização. Inclusive, em determinadas situações, pacientes com SOP, com síndrome do ovário policístico, pacientes anovuladoras, que eu não sei em que momento nós estamos do ciclo. O contraceptivo muitas das vezes me ajuda a fazer esse tratamento. Uhum. Induzir ali a primeira menstruação, né? Para começar o Exato. ciclo. E isso, induzir a primeira E se ela, menstruação. e se ela usar DIU, ela precisa tirar o DIU para fazer. Não, né? Não Não. precisa nada disso. Isso é uma dúvida também que normalmente elas têm. Então, o DIU não interfere. Você poderia fazer a aspiração dos óvulos mantendo o DIU lá, certo? E isso não é uma dúvida só tua, sabe que nos últimos congressos, no Congresso Mundial, eles estavam falando justamente sobre isso, sobre os resultados de estimular uma paciente que está com um DIU hormonal, óbvio, Então, é. para pacientes que não estão com DIU, se retirar o DIU, que é progestágeno, né, progesterona na grande maioria das vezes, retirá-lo melhoraria a qualidade de óvulos e a quantidade de óvulos que Uhum. essa paciente teria após a estimulação, e não. Hoje em dia eu não preciso nem sequer tirar o DIU da paciente. Então, simplificar a técnica, né, e o procedimento torna ele muito mais acessível, com certeza, né? Não é só uma questão de valor econômica, mas eu acho que é de não mexer na rotina dessa paciente. E ela precisa de algum repouso, ela se afasta do trabalho, como é que é? Só no dia do procedimento? Como é que é isso? Então, assim, nos primeiros dias de estimulação ovariana, claro, os ovários, que têm um tamanho, são pequenos, tem 2, 3 centímetros em situações fisiológicas, eu estou estimulando com que toda essa capacidade de gerar óvulos seja alcançada. Então, a paciente pode, depois de 7, 8 dias de estimulação, notar, assim, um pouquinho mais de pressão, de peso na pelve, da Uhum. bacia, e a paciente vai sentir isso até a extração dos óvulos. Normalmente apresenta um alívio muito importante. E depois da punção, eu recomendo, a paciente vai para o quarto, fica lá 15, 20 minutos e vai para casa, após a recuperação. Porque é uma sedação, como se fosse de uma endoscopia. Endoscopia. Ou colocar um DIU, né? Que tem gente que coloca o DIU no consultório, né? Não Exa quer colocar? É a exatamente. mesma coisa, né? E daí, nesses primeiros dias após a punção ovariana para retirar os óvulos, eu recomendo que a paciente tenha uma vida um pouco mais tranquila. Eu falo assim, ó, sem Uhum. relação sexual, sem atividade física de impacto, mas normalmente 5 a 7 dias depois a paciente já tem a menstruação, essa menstruação sim induzida pelos hormônios, e a vida normal. Uhum. E volta ao ciclo menstrual da E tem paciente. muito efeito colateral, esses hormônios que ela tem que usar? Não tem, não. Na minha casuística, vejo que eu atendia lá, fiquei esses 2 anos e meio atendendo 30, 40 pacientes por dia. A grande minoria sente um pouquinho de inchaço no seio, um pouquinho mais Uhum. irritada pelo próprio efeito do estrogênio, né, que aumenta pela estimulação ovariana, mas isso aí é totalmente tolerável e diminui, tem uma recuperação importante depois da captação dos óvulos. Então, pelo que minhas pacientes dizem, isso não é um empecilho tão grande para realizar esse tratamento, Uhum. pelo benefício, né, que ele causa. Você Uhum. sabe que eu estava lendo um artigo essa semana mostrando o impacto da infertilidade na parte psicológica das pacientes. Então, claro, depois que a Organização Mundial da Saúde ela classificou a infertilidade como uma doença, com CID, como uma doença Uhum. mesmo, você preservar a fertilidade é preservar uma enfermidade, uma doença. E a gente não vive um momento da medicina de prevenção?
Você não faz isso? Você vê Sim, sim, flacidez, sim. flacidez, você não faz laser. Sim. Então, Eu acho que todas as especialidades hoje trabalham com prevenção, né? medicina Acho que todo preventiva. mundo. Uhum. Então, veja bem, se você, estudos demonstram que a infertilidade está associada à depressão, transtorno de ansiedade em até 60% das pacientes. É bastante. Então, é muito, porque a paciente tem lá 37, 38, 40 anos, ela tem aquele insight, agora eu quero ter neném, agora é a nossa hora, e não consegue, o impacto que isso gera a nível de qualidade de vida da paciente é muito importante, perda de identidade, a paciente começa a Uhum. ter relação com o parceiro, com o marido, com fins exclusivamente de ter neném, e perde aquela química, aquele lance que tem que ter no casal. Uhum. É, Sim, atendo pacientes com problemas sérios de sexualidade por causa disso. Por inverter o motivo, né? Ou a motivação para a relação sexual. Porque ela vai então, muito com o objetivo. E aquilo gera uma frustração, então ela passa a ter aquilo como. É isso, é como fazer uma prova e não passar. Mais ou menos exatamente. assim, sabe? Exatamente. Então, eu vejo é, a importância disso, o impacto é, negativo da infertilidade. Então, você poder preservar a fertilidade de uma menina que até nem sabe, às vezes, se quer ter neném ou não, mas se ela quiser, ela tem como recorrer. E então, por que eu lembrei disso? Porque você me perguntou assim, quais são os efeitos colaterais, são importantes para pacientes se queixam? Eu acho que por esse curto período de tempo do tratamento, 8, 10, 12 dias no máximo, a paciente sentiu um inchaço no seio, por 1, 2 dias, um pouco de dor, ao apertar o sutiã, ter que usar o sutiã um pouco mais frouxo. Você acha que isso, Uhum, eu acho que isso é tão pouco pelos benefícios do tratamento, que eu não vejo como um uhum. empecilho importante. E quantos óvulos em média você consegue congelar, assim, quando tem. Eu sei que varia isso um pouco, mas existe uma média, assim, o quanto que é bom, assim, tipo, olha, quando eu conseguir aspirar tanto é bom. Como é que é? Eu sempre tento um número maior que 8 óvulos congelados. É Uhum, óbvio que nesse aspecto, a quantidade é importante. Se eu tiver a probabilidade de eu conseguir um recém-nascido vivo em casa e uma paciente que tem 30 óvulos congelados, que seja 2 estimulações, ele é um pouco maior do que numa paciente que tem 6 ou 8 óvulos congelados. Porque não são uhum, todos os óvulos que fecundam, não são todos os óvulos que desenvolvem um embrião em dia 5, que é uma mórula, e não são todos os óvulos que geram um embrião, que é um blastocisto, em quinto dia, desculpe, e que tem capacidade de implantar. Então, isso é como se fosse um funil, ele vai, nem todos os óvulos são maduros, nem todos fecundam, nem todos geram um embrião, nem todos implantam e nem todos geram um recém-nascido vivo. Então, quanto mais óvulos tivermos, melhor. É, eu sempre mas tento daí você acima de... propõe fazer mais de um procedimento, então, né? Então, se ela faz um. Isso aconteceu hoje. Atendi uma paciente em consultório que foi para preservar a fertilidade, ela já tem uma idade um pouco mais avançada. A princípio, com o uso das medicações, nós estamos tendo 4 folículos em desenvolvimento. Ela falou: Meu Deus, doutor, você falou que a gente tem que ter. Melhorariam os resultados se nós tivéssemos mais que 8 óvulos congelados? Falei: Sem problema, a gente estimula, congela o que a gente tiver e estimula de novo. 5 dias depois Uhum, começa a estimulação, isso não vai aumentar risco em nada e pode passar uma segurança muito grande. O que tem publicado recentemente é que se nós temos uma quantidade exorbitante de óvulos, 30, 40 óvulos em uma só estimulação, a qualidade desses óvulos perde um pouco. Isso aí entra. uhum. Só que nós estamos num viés. Será que não é porque a paciente que tem ovário policístico não tem esse distúrbio metabólico que você citou e que você tenta tratar todos os pacientes? E será que isso não Exato. tem um impacto na qualidade ocitária? Também tem. Então, é Uhum. um viés, mas eu não quero ter 40 óvulos congelados. Então, acima de 8, 12, 15 óvulos me parece um número Entendi. razoável. E aí, esse congelamento, eles podem ficar quanto tempo congelados? Não tem limite. Não tem? Não. Vida O que, toda? Posso morrer e largar meus ovos congelados? sabe, Desse- acontece, mas o que passa? Antigamente, nós experimentávamos técnicas. O óvulo, para quem não sabe, o óvulo é uma célula. Ele é a maior célula do corpo humano. Então, antigamente nós congelávamos óvulos de uma maneira lenta. O que era isso? A gente ia congelando ele lentamente e o óvulo tem muita água dentro, muito líquido. Tanto é que um dos procedimentos que nós usamos é desidratar o óvulo antes de congelá-lo e Uhum. usar a gente cria o protetor. Então,
Antigamente, nós experimentávamos taxas de sobrevivência ao congelamento baixas, relativamente baixas. Porque quando a gente congelava esse líquido que tem dentro dos óvulos, água, que formava gelos, cristais de gelo, e esse gelo, quando descongelava, desequilibrava as membranas do óvulo e o óvulo acabava entrando em apoptose e morria. Depois da década de 80, 90, quando começou a surgir a vitrificação, o que é a vitrificação? O congelamento rápido do óvulo. Eu congelo o óvulo em uma fração de segundo. Ele passa de uma temperatura ambiente para menos 196 graus em uma fração de segundo. E esse congelamento rápido evita a formação de cristais de gelo, que resulta numa sobrevivência ao descongelamento ocitário muito grande, 95%. Quase todos os ovos que você congela sobrevivem. Então, essa pergunta à toa é muito pertinente. As pacientes perguntam, mas doutor, não tem limite para ficar congelado? Não tem, porque a gente descongela esses óvulos e eles, se sobreviverem, não são todos, mas na imensa maioria sobrevive, eles sobrevivem com a mesma qualidade que um óvulo em fresco. Então, não existe tempo. A gente teve ano passado o registro do nascimento de um bebê que foi fruto de embriões congelados há 28 anos atrás. 28 anos. Então, Mas aí, ó, você falou agora de embrião. E o que é melhor, congelar óvulo ou embrião? Claro que o embrião a gente sabe que já tem o material genético do pai, né? O óvulo dá uma autonomia para a mãe, né? De alguma maneira. Se eu congelo o óvulo, é uma coisa independente. Eu nem tenho um parceiro, não tenho ninguém. Optei por preservar a minha fertilidade. Mas um casal pode preservar um embrião. Por exemplo, se ele vai fazer uma FIV, ele guarda o outro daí, né? Acho que ninguém sai guardando embrião só por guardar para postergar a gestação, né? Acho Falou que só no tudo. caso que já se. O que acontece? Se eu tenho uma quantidade razoável de óvulos, e vamos supor que esse casal tem o desenvolvimento de embriões de boa qualidade. Então, eu cheguei no 5º dia de desenvolvimento embrionário, quando eu tenho blastocisto, eu vou transferir esses embriões para a cavidade uterina, para ter neném. Eu não vou transferir, essa paciente tem 6 embriões, eu vou transferir 6 embriões para a cavidade? Não, eu quero um recém-nascido vivo e saudável em casa. O que eu vou fazer com os embriões excedentes? Congelar. Você congela. Exatamente. Então, o congelamento de embriões ele está muito mais relacionado aos tratamentos de fertilização in vitro que tiveram embriões excedentes do que do que a preservação da fertilidade. Pelo que você falou, a independência que congelar óvulos gera numa paciente é grandíssima. Ela tem os gametas dela congelados e ela vai fecundar, ela pode fazer maternidade independente, pode recorrer a banco de sêmen, ela pode doá-los, ela pode ter neném. Então, para preservação da fertilidade, basicamente congelar óvulos. Existe também o congelamento de tecido ovariano. O congelamento de tecido ovariano a gente usa para pacientes pré-púberes, ou seja, meninas muito jovens que ainda não tiveram sua menstruação e o amadurecimento do eixo, que têm câncer, e a gente sabe que os tratamentos químio e radioterápicos são agentes que interferem muito na qualidade dos óvulos. Essas pacientes, sim, podem ter lâminas de tecido ovariano congelados, e depois nós reimplantamos esse tecido ovariano no seu mesmo local ou em outro local da cavidade abdominal, e essa paciente começa a ovular espontaneamente depois do tratamento oncológico. Essa técnica é pouco utilizada, ela é em situações pontuais e ainda é considerada uma técnica experimental, mas que já tem até recém-nascido vivo, fruto desse tipo de tratamento. Acabei de voltar no congresso e eles contaram esse caso aí. Eu falei, até pra mim, né? Eu que não sou da área, sou gineco, mas não sou, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, mas será que já estão fazendo isso? A gente ainda é experimental, mas já estão fazendo, né? E aí falaram desse caso, realmente, já tem um nascido vivo dessa técnica. Eu ia tocar nesse ponto do câncer, porque assim, também uma boa indicação é essa mulher que vai fazer, mesmo adulta, uma mulher de idade fértil, né? 30 anos, 25 anos, e vai fazer um tratamento de câncer. Se ela tiver um tempo hábil para fazer essa aspiração de óvulos antes, se isso não prejudicar o tratamento dela, é interessante, né? Parece que eu tô zoando. Eu atendi hoje um caso desse também. Um colega mastologista encaminhou uma paciente relativamente jovem que descobriu que tem um tumor de mama. E ele me ligou, Henrique, tem uma paciente assim, a gente pode congelar os óvulos previamente ao tratamento oncológico, porque nós sabemos o efeito maléfico nas células a nível ovariano? Falei, claro, a gente começa a estimular a paciente. Então, como a gente estimula
por um curto período de tempo, como eu falei, muito provavelmente isso nem sequer interfere no tratamento oncológico e preserva a fertilidade dessa paciente. Então, é muito utilizado o congelamento de óvulos também para pacientes que vão se submeter a tratamentos oncológicos, como você bem citou. Isso é bem comum. Entendi. É um grande perfil de paciente. Ô, gente, tem gente fazendo pergunta aqui. Manda na perguntinha aqui, ó, porque eu não vou conseguir ver, hein? Deixa aqui, eu já vi que tem gente colocando aqui, coloque aqui. Já já a gente vai chamar as perguntas, tá? Eu tinha mais uma pergunta para te fazer, que é sobre descarte. Então, assim, nem sei, mas normalmente as pessoas devem te perguntar isso, eu nem sei se vai mais para você ou para um advogado, ou essa questão legal, mas, por exemplo, congelei óvulos, e aí não quero mais. Legalmente, isso ok, eu jogar fora? E embriões, como é que isso funciona? Eu sei que hoje o nosso foco é preservar a fertilidade, mas aí vamos falar a diferença um pouquinho dos dois nessa questão de descarte. Como é que é isso? Legalmente falando, no nosso país, claro, né? Eu sei até você pode fazer um contrato, como é que é fora, porque às vezes é bem diferente, né? Então vamos fazer esse contraste. Já na Espanha, é permitido, se você tem embriões excedentes ou óvulos excedentes e a paciente não quer utilizá-los, a gente pode descartá-los ou destruir. A gente Uhum. pode doar para alguma paciente que necessite os gametos e a gente pode doar para pesquisa. Então, Uhum. lá nós podemos, por exemplo, claro, os laboratórios, talvez a Espanha seja o país que, reprodutivamente falando, a nível técnico, é o país que está mais na frente dos outros, é o pioneiro, as maiores clínicas do mundo, as melhores tecnologias estão na Espanha, porque eles fazem muita pesquisa acerca dos tratamentos e dos gametas excedentes. No Brasil, a paciente pode Uhum. optar pela destruição ou descarte de óvulos, isso é um direito da paciente. Uhum. A paciente pode também optar pela doação anônima, é, e ela pode manter congelado, esses óvulos por tempo indeterminado. É Ela paga uma mensalidade para manter isso congelado, né? É algo assim, uma né? anuidade, né? Normalmente, isso Uma varia anuidade, a né? política de cada Eu clínica. falo congelamento de ovos é que nem seguro, é igual seguro, gente. Você paga assim, ó, uma vez por ano para não usar. Eu sempre brinco assim, né? Mas as pessoas têm que fazer, ficar, mas será? Fala, olha, você paga seguro do carro, e não sabe se vai bater o carro, e de preferência que não bata, certo? Né? Então, tem gente que fala, paga o seguro há 10 anos e nunca usei. Né? É para não usar mesmo. Aí tem gente que fala, paga o plano de saúde há não sei quantos anos e não uso. Gente, é para não usar, né? E o óvulo é uma coisa que você vai fazer para te dar aquele conforto, né? Não quer dizer, e eu acho que você deve ter uma taxa de utilização aí, como é que é isso na prática, mas muitas mulheres acabam engravidando espontaneamente mesmo com os ovos congelados. Mas aquilo dá um conforto para que, se caso, quando ela decidir, né, ou ela não consiga, ou ela ache que é tarde demais para utilizar o óvulo dela, e o óvulo estar velho, mais danificado, com mais risco de doenças congênitas, né? Por exemplo, sei lá, eu esperei até os 40 anos. Talvez eu até consiga. Mas será que eu quero utilizar meu óvulo de 40 anos ou quero usar aquele de 30 que eu congelei? Né? Aí eu posso pensar isso. Parece uma manipulação, mas de fato você também manipulou o momento que você planejou. Tem gente que fala, ai, mas aí é meio a gente querer brincar de ser Deus. Não acho, porque se você quis postergar, se você, né? Então é um risco que você corre. Mas se você fez aquela garantia, é porque você pode optar por utilizá-la mesmo não tendo infertilidade, né? Então eu Isso acho que que você falou, cabe Amanda, esses dois. é um tema, uma colocação inteligentíssima que você falou sobre as alterações genéticas. Então, por que a fertilidade da paciente diminui, sobretudo após os 35 anos? Porque os óvulos de boa qualidade, os que tinham melhor qualidade, já sofreram recrutamento e ovular, e Uhum. os óvulos remanescentes nos ovários, os óvulos que ali persistem, começam a ter muitas alterações genéticas. Por isso que pacientes que têm idade avançada têm um maior risco de cromossomopatias, alterações genéticas, embriões com síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, alterações Uhum. genéticas. Então, quando você preserva a fertilidade por meio do congelamento de óvulos, você está preservando o material genético celular. Isso é interessante por causa que, claro, nós fazemos, depois que a paciente engravida, quando a gente faz a transferência do embrião e a paciente engravida, ela vai fazer estratificação de risco para cromossomopatias, com translucência nucal, com ultrassom para ver screening genético. E a gente Uhum. sempre tem que falar a idade da paciente e a idade dos óvulos biológicos, porque, claro, os óvulos foram Uhum. congelados com 30 anos. Qual a probabilidade desses óvulos gerarem um embrião com alterações genéticas? Muito baixa, quando comparado a uma paciente com 40. Então, a gravidez que é conseguida
após a preservação da fertilidade com congelamento de óvulos, tem essa vantagem, C+, que além dela ocorrer com mais facilidade, ela acontece com mais saúde, com menos risco de alterações genéticas. Uma mulher com 40 anos, ela tem 70% a 80% dos embriões com alteração genética. Naturalmente falando. É muito. É muito, pessoal, é muito. É muito. Não é para assustar quem tá grávida com 40, não, mas assim, é algo para acender a nossa lanterna, né? Até porque, né, queremos postergar, mas também queremos ter crianças, né, que não é uma questão de perfeição, mas é uma questão de saúde, porque tem muitas dessas doenças, algumas, ok, se interrompem ali durante a gestação e levam ao aborto. Algumas vão levar a gestação inteira, vão nascer e morrer logo a seguir. Outras são crianças que vão sobreviver 1, 2 anos e vão morrer, que não tem nada escrito na literatura que sobreviva mais que isso. Então é um desgaste, né, emocional, enfim, emocional para dizer o que mais choca talvez, mas por vários pilares que desgastam esse casal, que poderiam ser evitados com congelamento de óvulos quando você opta, né, por engravidar mais tarde mesmo. Então, assim, usar ou não esses óvulos congelados é uma opção. Eu acho que é um seguro, né, Henrique? É um seguro. É fazer o teu seguro da tua fertilidade e aí, se chegar um momento que você já engravidou espontaneamente, quis assim, ficou feliz e acha que não quer mais ter filhos, você pode descartar, né? Então, é ter essa garantia. Usar ou não vai ser uma coisa que você vai ver lá no futuro, né? Exatamente. É uma segurança que isso Uma passa, dúvida né? Claro. que... Pode dizer, desculpa. Não. Tu pode concluir porque eu vou falar outra coisa. Tá, então, claro que uma coisa que eu preciso deixar clara também é que quando a gente congela óvulos e a gente vai fazer tratamentos com esses gametas congelados, a taxa de gravidez e de ter recém-nascidos a partir desses óvulos não é 100%. Isso não é uma segurança absoluta. Eu congelei meus ovos, mas a probabilidade de conseguir é muito maior que naturalmente. Por todas as coisas que a doutora Amanda falou, pelas alterações genéticas, pela parte metabólica que você pode equilibrar. Então, apesar de não ser uma garantia de 100%, passa uma segurança e uma tranquilidade muito grande para os pacientes. Tanto é que, quando eu comecei a atender, eu recentemente voltei para Maringá, eu comecei a fazer os primeiros tratamentos de congelamento de óvulos para preservar a fertilidade no final do ano passado. Eu voltei em setembro, então, até estimular, investigar os pacientes, a paciente volta para saber o resultado e já traz uma amiga para congelar também. Fala, olha, o doutor me contou, a minha amiga me contou que o tratamento dura 10, 12 dias, que ela não sentiu nada e agora tem ovos congelados, eu quero essa segurança também. Então, é interessantíssimo. Na verdade, eu sou apaixonado por isso que eu fui estudar só isso, só faço isso da minha vida, né? E você faz tudo isso aqui em Maringá? Assim, todas as etapas? Como é que é? 100% em Maringá. Todo o tratamento é aqui Eles porque... ficam congelados aqui também ou o banco é fora? Aqui também. Tudo aqui fica com a gente porque durante a estimulação, a paciente vai precisar fazer algumas ecografias. Uhum. Às vezes a paciente tem questionamentos, tem angústias, tem dúvidas, ela não se adaptou com a medicação, ela teve uma resposta, uma hiperresposta. Eu preciso que essa paciente esteja num contato muito próximo comigo. Que ela possa ir para a minha clínica, eu peço para minhas pacientes que pediu encaixa, consulta comigo e vai tirar suas dúvidas, eu preciso acompanhar de perto. Então, eu acho que para a paciente é muito mais seguro, mais cômodo, que faça o tratamento sempre no mesmo local. Então, eu atendo aqui, faço o procedimento aqui e os óvulos ficarão congelados aqui. Então, tudo acontece aqui no centro de Maringá. Ainda mais na nossa rotina, né? Eu penso assim, pra mim, né? Se eu fosse escolher, eu gostaria de escolher um profissional que conseguisse fazer tudo aqui, porque eu não tenho tempo, né, pra sair daqui. Até porque esse é o perfil de mulher. Essa mulher que tá congelando ovos, que tá postergando gravidez, é uma mulher que tem uma vida corrida, que tem uma rotina, né, intensa. Então ela quer tornar aquilo mais prático, né? Eu sei que tem profissionais, né, sem críticas, que acabam levando para outros centros para fazer, porque não tem um centro próprio, tá para trabalhar. Mas essa é uma grande vantagem, doutor Henrique, porque consegue fazer tudo aqui, né? Henrique, acho que porque, por causa da atualidade do horário, vamos para as perguntinhas. E, gente, eu vi que tem bastante pergunta aqui. Eu vou focar no tema da live, tá bom? Porque tá todo mundo querendo tirar dúvida de tudo de fertilidade com você, Henrique. Mas assim, ó, vamos fazer live sobre FIV, podemos fazer live sobre infertilidade, causas de fertilidade, podemos falar sobre fertilização in vitro. Acho que tem muito tema para falar disso, é uma dúvida de vocês, tem muita mulher passando por isso, hoje é uma coisa muito comum, né? Infelizmente, mas infelizmente, né? Porque são doenças que levam a isso, mas eu vou priorizar as perguntas que forem relacionadas à preservação de fertilidade, tá? Porque senão é muita pergunta e a gente tem 10 minutinhos aí para responder. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó.
Essa é uma boa, deixa eu... Ué, não tô conseguindo trazer ela pra cá. Deixa eu ver. Só um minuto. Não sei. Tá rolando aqui. Ah, você que vai ter que pegar, eu acho, a pergunta. Agora que eu esqueci que você abriu a live. Abre aí na caixinha. Acho que você que vai ter que pegar. É, porque tem pessoal que perguntou um pouco sobre FIV, eu acho que vamos pegar essas de congelamento. Ah, olha aqui, tem. A da Nossa. Rafaela, ó. Pega a da Rafaela, clica da Rafaela, da Alessandra ali, ó. Acho que são Tá, perguntas vamos bem legais. pegar algumas mais relacionadas a isso, né? Isso. É o Ah, nosso tema, né? Porque entendi. Eu sei, gente, endometriose, FIV, que vocês querem saber, mas senão a gente vai muito longe aqui, o tema é outro. ó, uma pergunta interessante aqui que nós não comentamos, ó, paciente Se você inteligente. clicar, eu acho que ela aparece na tela, Henrique. Clica nela que eu acho que ela vai aparecer. É que pra mim que ela não aparece. Ah, Aí, apareceu. apareceu. Após Isso, congelar os isso. Aí todo óvulos, mundo há vê. um limite de idade da mulher para implantar um embrião gerado a partir dos óvulos? Existe. Existe. O Conselho Federal de Medicina nos permite realizar a transferência de embriões nos ciclos de fertilização in vitro até os 50 anos de idade. Exceções existem? Existem. Quando a gente vai fazer tratamentos em pacientes que nós suspeitamos que a paciente tem condições de gerar um recém-nascido, ter uma gestação e gerar um recém-nascido após toda a gravidez, com qualidade, a gente pode pedir uma permissão para o Conselho Federal de Medicina para realizar esse tratamento, mas via de regra até os 50 anos. Tá? Aí, viu? Então tem. Vamos E tem lá. uma outra aí, da Alecaps, que é a Alessandra. Essa é minha seguidora. Tá. Sempre, o custo sempre vem, né? Eu acho que é mais uma questão de média aí, mas todo mundo quer. É aquela dúvida que não quer calar. Quanto que eu vou gastar? Será que é acessível para mim? Acho que dá uma noção, pelo menos, né, de Isso. faixa de preço. Claro que isso deve variar muito, né? Varia, Mas e na verdade a gente não pode, eu acho que falar de valores exatos, né? não pode, O né? nosso conselho Ela nos é. proíbe. Mas as pacientes que fazem tratamento comigo, elas sempre vêm à consulta para tirar esse tipo de dúvida também. E todas falam: meu Deus, eu achava que era caríssimo e achava que era um negócio para gente rica, milionária, e que na verdade hoje é muito mais barato do que a gente imagina. Ainda bem. Tratamento. Por causa que também mudou muito o jeito de estimular, Amanda. Antigamente nós utilizávamos doses muito altas de medicações para induzir a ovulação. E claro, Uhum. a parte mais cara desse tratamento são os remédios. São os hormônios que a paciente vai utilizar, que são hormônios produzidos por ela mesma, mas claro que feitos em laboratório, né? Hormônios semelhantes ao que ela produz. Então, a parte mais cara fica por conta das medicações. Eu acho que medicações a paciente não gasta mais que 10 mil reais, depende do protocolo utilizado, né? Então, ela vai gastar Uhum. mais da parte da medicação. Daí, claro, para fazer o tratamento, manutenção e congelamento, daí fica a critério de cada clínica, né? E na nossa clínica, sem dúvida, eu atendo lá na Mater Baby, no Centro Maringá, se ligar lá e pedir informações, eles também conseguem passar uma noção, mas eu não posso Sim, dizer um valor sim, sim. pontual, porque varia. Varia a quantidade de medicações que eu vou usar, e claro, o preço acompanha a quantidade de remédio e também o tempo de estimulação. Então, existem algumas variáveis importantes, tá? Mas é muito menos do que as mulheres imaginam. E a anuidade também não é uma coisa alta para você manter congelado. Porque, né, afinal, se eu estou congelando, eu quero manter pelo menos 10 anos aí, né? Penso eu aqui, 35, eu manteria uns 10 anos. Então é uma coisa viável também, assim, como um seguro mesmo. Amanda, é Mais muito. barato que o seguro do meu carro? É mais barato do que os seus no salão do cabeleireiro no mês. Ah, arrasou. Essa comparação é excelente, porque a É, mulher mu- gosta de gastar no salão. é muito mais barato. Vamos ver aqui as outras perguntas. Tem muitas. Uhum. Hum, Aqui, acho que é da Márcia, né? Você deve ter Márcia, falado no começo da live, mas quando vale trazer a pensar da em Márcia aí. congelamento de óvulos e qual a idade limite? Não existe idade limite. Eu recomendo para todas as mulheres que, a partir dos 30 anos de idade, que comecem a pensar sobre a possibilidade de congelar óvulos. Os 35 anos de idade são é a idade divisora de águas, vamos dizer assim, na parte reprodutiva. Então, com 35 anos de idade, a paciente já tem que congelar óvulos, sabe? E entre 30 e 35 anos seria esse momento para começar a buscar informações, pelo menos, e consultar para saber a reserva ovariana que ela tem. Ver, quando a gente faz a avaliação da reserva ovariana, que eu falei dos 3 parâmetros que nós utilizamos, a gente também faz uma anamnese procurando o histórico menstrual e menopáusico da mãe, das irmãs, histórico de infertilidade, porque a gente sabe que existe uma herança genética
importante envolvida na fertilidade. Então, não existe idade limite para congelar, mas quanto antes, melhor. Fica esse conceito de quanto antes, melhor. É isso que eu falo, quanto antes, melhor. Paciente, vamos ver aqui já não é, tem muita não relacionada a. Acho que as outras são mais relacionadas a outros temas, né? Isso Também. Eu fiz muita pergunta. Fiz todas. Bom, então tá. Que muitas aqui são repetidas, gente, coisas que a gente já falou, então a gente não vai responder as que, né, coisas que a gente já falou, senão a gente se prolonga demais. Quase 1 hora de live aí, o tema é extenso e daí fica cansativo também para quem fica esperando, né? Que as pacientes tiverem acerca desse assunto e de outros, a doutora Amanda também é expert em ginecologia geral, sabe muita coisa, ela vai conseguir sacar as dúvidas e eu também me coloco à disposição, seja pelas redes sociais ou no meu consultório lá, tendo na Mater Baby, na Avenida 15 de Novembro, aqui no centro de Maringá. Inclusive tem um link na minha própria bio, que vai direto para o WhatsApp da clínica, para esclarecer algumas outras dúvidas acerca desse tema. E eu também, às vezes, eu não consigo responder todo mundo, que eu saio tarde do consultório, e às vezes demora 1, 2 dias, mas eu tento, na medida do possível, responder a todos os questionamentos, também pelo Instagram. Ótimo. Muito obrigada por essa hora conosco aqui. Obrigada por aceitar o convite, né? De esclarecer as dúvidas das minhas pacientes em relação a isso. Obrigado por ter, Trocamos mano. É sempre momento um bacana. prazer, né? Conversar contigo. Sou teu fã, né? Da parte, aprendi muito contigo na residência. Até hoje nós trocamos figurinhas sobre casos, né? E isso sem dúvida, que contribui muito para todo mundo. Certo? Tá bom, certo. Tira essa pergunta da tela. Vamos fazer um print aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu não sou muito de... Como olha para a tela, porque olha para a tela, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tenta aí. Aí, pronto, deu. Deu só para eu jogar no Stories depois. Coisas de influencer, digital influencer, doctor. Tudo ao mesmo tempo, que a gente tem que ser hoje, né? Mas então tá bom. As meninas gostam. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada por estar conosco aqui 1 hora. Um abraço. Todinha com a gente. Obrigada por quem participou. Tchau, tchau.